Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Imagine que você está com uma câmera, ou até leve uma mesmo, e procure cenas para fotografar. Não é uma tarefa fácil, mas relaxa a mente incrivelmente bem porque acabamos nos distraindo de nós mesmos. Costumo treinar isso durante minhas caminhadas porque sou daquele tipo de pessoa que rapidamente se perde em pensamentos e se desconecta do mundo real. Ver a natureza e as flores me faz muito feliz. Seja autêntico, não uma criança comportada. Pessoas que aprenderam a buscar harmonia a todo custo como estratégia de autoproteção querem fazer tudo certo. Elas já treinaram desde criança a fazer isso para ganhar reconhecimento dos pais ou pelo menos para não serem punidas. Não são muito boas em impor limites aos desejos e às necessidades das pessoas próximas e se sentem responsáveis pelo bem-estar delas. Se a outra pessoa estiver de mau humor, elas, conscientes da própria culpa, se perguntam o que fizeram de errado ou o que poderiam fazer para que o outro se sinta bem novamente. Estão sempre tão atentas às necessidades reais ou supostas do outro que negligenciam as suas próprias. É claro que a longo prazo, isso não dá certo, porque na verdade elas também querem o que lhes é de direito. No entanto, como raramente expressam seus desejos, e mesmo que o façam, é bem baixinho, têm a sensação de nunca serem atendidas. Embora também se ressintam de si mesmas, esse ressentimento é maior para com a outra pessoa, que elas veem como dominante. Assim como estão sempre tentando antecipar o que o outro quer, também esperam que o outro adivinhe seus desejos. Se ele não o fizer, elas se magoam rapidamente. As pessoas que buscam harmonia a todo custo assumem pouca responsabilidade por si mesmas, já que estão o tempo todo preocupadas com o bem-estar alheio. Querem fazer tudo certinho, sem machucar ninguém, mas, se forem honestas consigo mesmas, vão ver que sua preocupação maior não é o outro, mas sua criança sombra, que tem medo de ser rejeitada. Se fossem mais francas na hora de fazer valer suas necessidades, poderiam gerar irritação, então se adaptam às expectativas que imaginam que o outro tem e esperam que ele retribua adivinhando seus desejos. Se você for desse tipo de pessoa, o primeiro passo é se conscientizar, com a ajuda de seu adulto interior, de que você e sua criança sombra estão presos em seus filmes da infância. Para agradar aos pais, você se ajustou ao outro o máximo possível, talvez porque eles fossem muito rigorosos ou muito frios. Ou talvez até fossem muito carinhosos, mas também buscassem harmonia a todo custo e evitassem conflitos, o que não foi um bom exemplo de como se afirmar. De todo modo, você era muito dependente de seus pais quando criança. Com muito carinho, explique à sua criança sombra que isso é passado e que agora você é o responsável pela sua felicidade. Você precisa aprender a cuidar mais de si. Assuma a responsabilidade pelo seu bem-estar. Diga o que quer e o que não quer. Isso não tem nada a ver com egoísmo, muito pelo contrário. Se você se mantiver fiel a si e a seus desejos, a outra pessoa vai saber como você está se sentindo, permitindo assim que ambos entrem em acordo e vivam de maneira mais justa. Isso é muito melhor do que ficar emburrado porque seu amigo não antecipou seus desejos. Lembre-se, se você não se abre, as outras pessoas só vão saber o que está pensando e o que quer se entrarem na sua cabeça, o que a longo prazo é muito desgastante. Além disso, elas têm a sensação de não saber ao certo como você se sente em relação a elas. Seria bem mais leve para os outros se você fosse mais aberto e mais autêntico em relação a seus sentimentos. Quando você assume responsabilidade por si, as pessoas à sua volta já não precisam mais se preocupar o tempo todo em saber se você realmente acha legal se fizerem assim e não assado. Fazer valer sua opinião é igualmente importante. No final das contas, ao querer fazer tudo certinho você não está fazendo nada certo para ninguém porque não está se responsabilizando por nada, e em última análise ninguém pode confiar em você. Você não precisa ser o queridinho de todo mundo. Mais importante que isso é se manter firme em seus pontos de vista e nadar contra a correnteza quando se tratar de algo importante, que envolva seus valores pessoais. Civismo, sinceridade e justiça são mais importantes do que o medo de despertar antagonismos. Pode ser que algumas pessoas desgostem de você ao ouvir seu ponto de vista, mas elas também não vão gostar muito se você ficar sempre em cima do muro.
Como já foi dito, muitas vezes elas ficam na dúvida se você está sendo sincero no que diz e faz e talvez até achem você um pouco chato. Aliás, relaxe, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Portanto, forme suas próprias opiniões e referências. Reforce para si mesmo a ideia de que o que importa não é ser querido por todos, mas agir de acordo com seus valores. Talvez você esteja pensando, mas isso não serve de nada. É a frase favorita dos anti-conflito. Em primeiro lugar, abrir a boca tem muito mais serventia do que você pensa. Em segundo lugar, não devemos pautar nossas ações apenas pelas chances de sucesso. Se você disser a um amigo que se sentiu ofendido com algo que ele fez, vai estar dando uma chance a ele e à amizade de vocês, a chance de que vocês conversem, esclareçam a situação e se entendam. Com isso vai ter feito tudo o que cabia a você para melhorar a relação. E é só isso que lhe cabe. Como o outro vai reagir não é responsabilidade sua. Talvez sua maior dificuldade seja não saber ao certo o que quer e o que pensa. Talvez você esteja tão condicionado a prestar atenção nos outros que perdeu a conexão com sua vida interior. Nesse caso, ouça a si mesmo com atenção e se pergunte o que estou sentindo. E o que penso sobre isso? Você também pode treinar defender sua opinião debatendo com uma pessoa imaginária e trocando argumentos. E é claro que também pode praticar isso na vida real. Pegue-se no flagra quando estiver novamente calando sua opinião ou suas necessidades na tentativa de fazer com que os outros gostem de você. Então alterne para o modo criança sol e fale, se expresse. Você vai ver que a vida fica mais leve quando se é mais sincero e mais aberto. Os relacionamentos são bem menos complicados. Harmonia e proximidade reais só são possíveis quando você é autêntico e assume a responsabilidade por si mesmo. Aprenda a lidar com conflitos e transforme seus relacionamentos. Pessoas que recorrem à hiperadequação e à obsessão por harmonia como autoproteção são mais propensas a se deixar levar pelas circunstâncias e pelo acaso do que a definir metas e se livrar de obstáculos. Para traçar metas, elas precisam de uma visão clara das coisas, que muitas vezes lhes falta porque passaram a vida toda se pautando pelos outros em vez de por si mesmas. Outra razão para sua passividade é a aversão por conflitos, que se reflete em sua vida e em seus relacionamentos. Elas vivem na ilusão de sua criança à sombra de que precisam permitir que os relacionamentos aconteçam em vez de exercer influência sobre eles. Elas não agem, reagem. Adequam-se às custas de uma autoafirmação saudável. Muitas vezes, essas pessoas estão tão habituadas a se adequar aos outros que nem lhes ocorre a ideia de que poderiam externar as próprias opiniões e necessidades. Não canso de me surpreender com a capacidade que as pessoas têm de se sentir tão desmotivadas a simplesmente oferecer alguma resistência. Como já escrevi no capítulo 15 sobre a obsessão por harmonia, a autoafirmação das pessoas com aversão a conflitos consiste frequentemente na resistência passiva, que muitas vezes resulta em evasão, fuga ou rompimento da relação. Mas há outra razão para essas pessoas hesitarem tanto na hora de advogar em causa própria: elas não estão certas de que têm direito a opiniões e desejos próprios. Não são boas em argumentar. Como geralmente veem o outro como superior, concedem a ele mais direitos e competência do que a si mesmas. Por causa disso, é crucial que elas trabalhem a segurança em defender seus pontos de vista. Muitas pessoas não ousam argumentar porque receiam se colocar numa posição inferior. Muitas pensam em categorias como ganhar, perder e superior e inferior. Como estratégia de autoproteção, estão sempre na defensiva. O cuidado de não se colocar numa posição inferior, aliás, não atormenta apenas as pessoas obcecadas por harmonia, mas também aquelas conhecidas como explosivas, cuja estratégia de autoproteção é agressão ao ataque. Elas muitas vezes exageram na dose. Se você é uma dessas pessoas mais propensas a evitar conflitos, observe a situação do ponto de vista do adulto interior. Tenha consciência de que não se trata de ganhar ou perder. Você não vai se colocar numa posição inferior se o outro tiver argumentos melhores que os seus. Nesse caso, basta dizer você tem razão e permanecer tranquilo. Adote a postura interna de que a questão gira em torno do assunto e não de seu desempenho.